falamos, Pai, ler a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, que nós necessitamos ouvir nessa noite mais uma vez, Senhor Deus. Faça a Tua vontade, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar então abrindo nossas Bíblias, Marcos, capítulo 4, 5. Vai falar. Jesus começa o seu sermão e começa a contar as palavras do capítulo 4, Marcos capítulo 4, e ele vai contando algumas parábolas que chegam então no versículo 35. Hoje eu gostaria de ler com vocês Marcos capítulo 4, versículo 35 a seguir. Vamos achar de amém? Amém. Amém. Diz assim, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram, deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça no almofado. Os discípulos acordaram, chamaram: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por Tua palavra, Senhor Deus. E falado conosco, abençoe, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Hoje estamos a adentrar nesse assunto. Vai falar da tempestade que vem repentinamente, né? Vou falar sobre a tempestade que vem e as 3 perguntas que surgem quando elas aparecem em nossas vidas. Que são as 3 perguntas que surgem aqui, né? Duas dos discípulos e uma de Cristo. E como que nós devemos nos reportar diante dela? Como que está a situação? Jesus tinha pregado, você vê que, né, antes disso tem várias parábolas. No capítulo 4 começa com a parábola do... Que parábola que tem no capítulo 4? Primeiro, logo no comecinho. Semeador. Para o Senhor, nós falamos com isso ontem, né? A semente que foi plantada, que é germinar no nosso coração, nós ouvimos a palavra, mas nem todas vão dar frutos. Algumas dão frutos e outras não. A porcentagem de quem recebe a palavra, quantos por cento que consegue crescer e ficar um pouquinho firme? Tem várias porcentagens aqui, né? Mas aqui a gente falou 10? 50, metade, né? Que tem aqui a que cai, o pássaro leva, aquela que cai e já seca, mas tem aquela que cai e frutifica, e aquela cai que está no meio dos espinhos, né? Mas ainda está lá. E então mais ou menos metade. Jesus depois fala sobre a parábola da lâmpada, que nós acho que foi pregado sobre isso esses dias também, né? Onde que nós devemos estar propagando a palavra do Senhor. Depois fala sobre a semente do grão de mostarda, que fala sobre a fé ser crescente. A nossa fé tem que ser como o grão de mostarda. Ela pode começar pequena, mas ela tem que cada dia mais estar forte, cada dia tem que estar mais crescente. E hoje, nessa próxima etapa, nessa próxima história, que eles vão atravessar para o outro lado do barco, do mar, né? Essa palavra de Jesus: passemos para outra a margem. E no meio da travessia surge essa grande tempestade, certo? Bom, todo mundo, nós podemos saber que todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas tempestades do dia a dia. Se perguntarmos aqui quem não tem tribulações, quem não tem tempestades, talvez não percebeu ou não sabe também, né? Podemos concordar com isso, que todos nós passamos por momentos de dificuldades, passamos por momentos que a nossa fé é provada, passamos muitas vezes que nós somos testados a mostrar quem que somos nós realmente, onde nós temos colocado a nossa confiança, a nossa fé, a nossa base. E quando que elas vêm as lutas? Quando que vêm as tempestades? São 3 coisas que nós temos aqui a falar. Quando que vêm as tempestades? Quando que vêm as lutas nas nossas vidas? Quando a gente não espera, quando a gente não está preparado.
Muitas vezes a gente não espera que aconteça. Sempre que acontece, a gente fala, nossa, não era para ter acontecido. Isso daqui não estava nos meus planos. A tempestade, elas vêm no momento mais imprevisíveis. Tiago capítulo 4, versículo 14 fala que você pode fazer, você pode pensar mais coisas, mas você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que pode nos acontecer. E isso, outra coisa que nós sabemos, que as lutas, as tempestades, elas vão vir. Você não vai ter uma vida de paz. Nossa, que coisa, a palavra ficou feia. Você não vai ter uma vida de tranquilidade. Nossa, olha só, não era para a gente ter uma vida tranquila, não era para a gente ter uma vida tipo só, como fala, aquela vida que você fica só na rede, né? Sombra e água fresca. Eu aceitei a Cristo, era para os meus problemas acabarem. Por que não acaba? E daí a gente vê João 16:33, ele fala, aqui no mundo, vocês terão aflições. Jesus não engana nós. Nós que aceitamos a Cristo, nós que falamos, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, nós já somos preparados. Você vai ter tribulações, você vai ter aflições, você vai ter momentos nas suas vidas que não vai dar uma calmaria total. No mundo tereis aflições e você não vai saber quando que vai acontecer. E muitas vezes, o que nos angustia? Agonia, angustia é a palavra certa? Angustiado. Alguma coisa que nos angustia. Angustia, meu português está ficando ruim. Angustia. Todo focal talvez. Angustia, ok, né? As coisas que nos angustiam é o quê? É o que nós não conseguimos controlar. Quando a gente não tem o controle sobre aquilo. Nós sabemos que os discípulos, eles eram, não todos eles, mas uma boa parte deles eram o quê? Eles eram pescadores. Eles estavam acostumados com o mar. Eles estavam acostumados com aquela região. Eles, atravessar de um lado para o outro, uma coisa que eles faziam diariamente. Eles sabiam que, só para localizar, fala que é o mar, um lago, mas tem mais ou menos 20 km de comprimento e era coberto por montanhas. E volta e meia dava um vento lá e surgia assim uma tempestade repentina. Então não é uma coisa assim difícil de acontecer. Eles já tinham passado por isso, eles já eram experientes nisso, já sabia, porque quando falaram vamos passar para o outro lado, eles viram, dá para passar e foram. Mas no meio da travessia, no meio do caminho, aconteceu o que eles não estavam previstos. Aconteceu a tempestade que dava com o barco. E Jesus estava dormindo. Mas ele estava no carro, ele estava dormindo. E os discípulos estavam lá, tentando lutar com aquilo. Ele estava tentando administrar, tentando dar um jeito, porque a gente vê que não foi logo no começo da tempestade que eles acordaram Jesus. A tempestade surgiu, começaram a bater contra o barco, eles tentaram fazer uma coisa, e quando viram, parece que não está dando jeito, parece que a minha luta não estou tendo êxito sobre ela, parece que Jesus está aqui, mas parece que não está resolvendo. Jesus está na minha vida, está no meu barco, mas as tribulações estão afetando a minha vida. E vem a primeira pergunta. Qual que foi a primeira pergunta que eles acordaram Jesus? Mestre, não te importas se nós morremos? Se nós morremos, se nós perecemos. Nós nos angustiamos muitas vezes e falamos, Jesus, olha só a situação. Você não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Não está acontecendo que eu estou me dando tudo, eu estou me esforçando para fazer, eu estou me esforçando para lutar contra isso, e isso daqui tem acontecido na minha vida, essa tribulação tem me acomodado, e eu não estou conseguindo mais fazer isso. Você não olha para a minha vida, você não percebe que eu estou sofrendo, e fala, Jesus, você não está vendo isso que está acontecendo? E nós colocamos a culpa, vamos dizer assim, a culpa do mestre, porque a gente pensa que ele está atrasado. A gente pensa que ele não está trabalhando, a gente pensa que isso que está acontecendo, ele está sem se importar conosco. Não falou aqui na frente também, né? Que nós somos preciosos para Deus. Nós fomos comprados por alto bom preço. Nós sentimos, quando nós aceitamos a Cristo, nós sentimos esse amor. Senhor, o Senhor entregou a sua vida para mim. O Senhor comprou, eu quero isso, e você se entregou a Ele.
Mas conforme vai passando a vida, vai surgindo as dificuldades, fala, nossa, será que Jesus me ama mesmo? Será que Ele se importa comigo mesmo? Parece que o que era para acontecer na minha vida não está acontecendo. E olha que os discípulos não estavam pecados, eles não estavam errados. Eles estavam obedecendo a Cristo. Ele falou, vamos passar para o outro lado. Então beleza, vamos lá, vamos obedecer o mestre. E o mestre estava no barco e estava junto com eles. Mas mesmo quando nós estamos junto com Cristo, quando nós estamos na nossa vida com Ele, vamos ter momentos difíceis, sim. E agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa que pode acontecer é essa pergunta, essa primeira fase. Senhor, você não está olhando para mim? Você não está vendo o que está acontecendo? E você acha que Jesus não está cuidando da minha vida como deveria estar cuidando? As nossas reclamações da vida, acho que a maioria acontece por causa disso. Por causa que a gente acha que Deus não está cuidando da gente da devida maneira. Lembramos de um homem aqui, ele tinha uma promessa, você vai sair, você vai ser próspero, você vai ter uma grande nação, você vai ter uma família. E ele acreditou, saiu da sua terra e foi caminhando, obedecendo a palavra, obedecendo aquele mandato. Mas sua esposa não vai certo, ele falou, não está dando certo. Parece que a promessa que Deus falou para nós não vai se cumprir. E aí vou ter que dar um jeito do meu jeito. Sabe de quem eu estou falando, né? Quem foi? Sara e Abraão. Eles estavam na promessa. Mas parece, Deus não está cumprindo com uma parte dele. Ele não está demorando para acontecer o que ele falou que ia acontecer. E é aí que nós começamos a duvidar de Deus. Aí que nós começamos a tentar trocar os pés pelas mãos. A gente coloca, eu vou dar um jeito da minha maneira. E coloca, fala, Deus, eu acho que você não está cuidando bem da minha vida. Deixa eu tomar a sério, deixa eu tomar as decisões. E começamos a fazer o que achamos que é melhor para nós. E o erro sempre acontece quando a gente toma a sério as nossas vidas. Todo erro, toda falha que acontece na minha vida é quando eu tomei a decisão. E deixei Deus por de fora dessa. E depois eu falei, Senhor, o que aconteceu, Wesley? Calma. Jesus, é o primeiro ponto, né? Ele levanta e fala, Senhor, não importa que nós pereçamos, expressão de dor, expressão de medo, da censura. 2 conflitos dos discípulos. Eles estavam obedecendo a ele, eles estavam seguindo a ordem. 1 Pedro 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12 vai falar como que você vai acontecer quando vêm as tribulações sobre você. Você não deve estranhar a ardente provação que vem sobre nós. Pode parecer que o crente não é para estar sofrendo. Não, a gente é filho de Deus. Aquele que Deus ama, aquele que Deus está cuidando. Mas uma coisa que tem em as tribulações, elas são inevitáveis. Ela vem no momento que você não espera. Você não consegue controlar ela. E outra, elas são pedagógicas. O que é pedagógicas? É aquela coisa que vem para te ensinar. Se Deus não está te tirando dessa luta, se não está te livrando dessa provação, é por causa que Deus quer te ensinar alguma coisa com esta situação. Nós temos aprendido sobre isso, já falei do cipó, né? Vocês lembram desse exemplo? O cipó em volta da árvore. Se o vento está batendo contra o cipó é para ficar mais perto da árvore. Se ele está do outro lado, é porque a árvore está protegendo. Quando Deus não permite nós sentirmos a aprovação da nossa vida, Ele está nos protegendo. Mas quando Ele está se permitindo, nós sentimos a dor dessas aflições, dessas lutas que vêm no nosso dia a dia, é porque Ele quer que você chegue mais perto dEle. Que daí Ele fala, eu pensei na pergunta de Jesus, eles perguntam, mestre, não te importa que perecemos? Não importa que a gente esteja nesse caos? A crise de dúvidas, nós ficamos duvidando se Deus está cuidando da nossa vida de verdade, porque dentro da alma deles havia uma tempestade maior. Eles falam, na verdade, se você está seguro, você não tem medo. Uns episódios fora esse, a gente vê que Pedro, no meio da tempestade, ele andou sobre o mar. Não importava se estava tempestade por fora, não importava que estivesse acontecendo, mas o que nós nos preocupamos quando parece que Deus não está na nossa vida. Quando parece que Ele nos abandonou, a gente fica com medo disso.
Isso que nos causa o desespero, por causa que parece que ele está demorando a atender. E deixa Jesus lá. E ele atende. Verso 39. Jesus, despertando, repreendeu o mar. Acalma. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Quando nós chegamos no limite, esgotamos nossos recursos. Todos os nossos recursos de Cristo ainda estão aí. Quando as nossas forças se acabam e ainda Ele é onipotente. Não importa se você não consegue mais, não importa se você não está vendo mais a saída. Ele tem a saída. Ele tem aquilo que você precisa para resolver o seu problema. Mesmo que as circunstâncias parecem que não. Que a gente não consegue ver o resultado, muitas vezes a gente não consegue ver o que está além das montanhas, além dessa provação. Mas o Senhor está muito acima de nós. Ele traz o socorro de onde nós não esperamos. A gente tenta ditar para Ele, sim, você pode me ajudar desse jeito, você pode me salvar dessa maneira, e a gente tenta achar uma maneira para Deus nos salvar. Mas Ele cria um momento que a gente não espera, que Ele faz tudo a seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 vai falar: Ele faz tudo ao seu tempo. E nós temos dificuldades com o tempo. Nós temos dificuldade para aprender a esperar, aprender o tempo certo. A gente tem uma musiquinha do Jazz que fala que você tem que aprender a esperar o tempo certo para cada coisa. E nós vivemos nos tempos que nós temos um ritmo acelerado. Você estava falando com o esses dias, né? Que fala que os tempos são maus, os dias são maus. Mas como que pode haver os dias ser maus? Antigamente tinha guerra, o pessoal passava fome mais. A gente parece que está vivendo uns dias até que bons. A gente tem tem comida para comer, tem diversão para se divertir. E por que fala que os dias são maus então agora? Nós temos muitas coisas que agora nos interte. Qual que é o certo? Interte? Nossa, interte. E tem que ser rápido para nós. Se você viu o vídeo, se ele não te segurou por 3 segundos, você já passa para o próximo. Os reels da vida, isso está em todo lugar, no Facebook, no Instagram, no X, em todas as plataformas. Agora a moda, a gente sempre fala isso, é que seja rápido. Se você não ganhar a minha atenção em menos de 3 segundos, você não serve mais para mim. E a gente está com isso, Deus tem que responder rápido. Senão eu troco por outro, eu vou procurar outra coisa, outra mensagem que me satisfaça mais, outra maneira que eu consigo me satisfazer mais. E por isso que quando a gente vê Deus está demorando, eu vou acabando distanciando dele. Eu vou procurar um outro jeito que parece que ele faz mais rápido. A gente tenta achar atalhos para ver isso. Porque os dias são maus. Está mais difícil você passar tempo com ele. Está mais difícil você estar mais perto dele, confiar, aprender a esperar nele. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, depender do Senhor. A gente tenta sempre resolver o problema. Nós somos como falar, imediatistas. Queremos para ontem, queremos para agora. Tem que ser rápido, Deus. Mas eu sempre falo, é da minha maneira, é do meu jeito, e eu tento fazer isso. E é longe que dá problema. O que Deus quer é sempre a mesma coisa. Deixa eu controlar a sua vida. Por isso que muitas vezes Ele espera você não aguentar mais. Ele espera você não conseguir mais resolver para você procurar nele. Porque até lá você está tentando. Você lá está fazendo, você está se esforçando. Mas quando as nossas forças se acabam, quando você vê quando você não consegue mais de jeito nenhum, aí que o seu poder atravessa. Quando você não acha mais a solução, você não acha mais a saída, aí você busca Deus, parece. E aí que Ele fala, é eu na sua vida, deixa eu direcionar. A segunda pergunta para ele, por que estás assim? Em Jesus dormia, versículo 39, silêncio quieto, de repente o vento parou e grande calmaria. Então Jesus perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé. Como é que não tendes fé? Como é que vocês não acreditam? Ele tinha falado aqui da fé um pouquinho antes. A fé tem que ser como grão de mostarda. Você pode começar pequeno, mas você tem que cada vez ela crescer. Ela tem que estar mais forte a cada dia. Não deixar que as circunstâncias, as lutas dessa vida se abalam por causa de alguma coisa que pode acontecer.
E a terceira pergunta dos discípulos, que é essa que pega conosco: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Nós temos medo, nós conseguimos confiar que a gente não sabe quem Ele é. Os discípulos estavam com Jesus, estavam caminhando com Ele, estavam seguindo os ensinamentos dele, mas eles não sabiam quem era Jesus. Que então falou: nossa, eles têm poder sobre o mar também. Ele fala que Jesus muitas vezes devia ficar bravo com os discípulos, que era lá no finalzinho, a gente estudou isso ontem, né? No finalzinho da sua, antes dele ser crucificado, o perguntou lá para ele: Jesus, mostra o Pai. E ele fala: quanto tempo eu estou com vocês, você não viu? Eu e o Pai somos um. Eu tenho tanto te ensinado e vocês parecem que não aprendem, hein? E aqui é a mesma coisa conosco, que muitas vezes a gente não consegue confiar, não consegue ter fé nele, porque nós não conhecemos quem Ele é. Não sabemos o poder de que Ele é, o que Ele pode nos trazer. Nós ficamos muito superficialmente, somente o que, Ele é o Salvador, mas não conseguimos nos aprofundar na sua magnitude, no seu poder. E por isso que nós nos sentimos frustrados às vezes, por isso que nós nos sentimos que Deus não consegue resolver a nossa situação. E a gente fala: parece que Deus não tem esse poder, não tem essa força toda. E Jesus quer se fazer conhecido. O que nós possamos apegar? Primeiro, Jesus, Ele cumpre as suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai com Marcos capítulo 4, versículo 3, Ele fala: passamos para outra margem. Ele tinha falado: vamos passar para outra margem. Ele estava obedecendo, sim ou não? Sim. O nosso medidor de quando as lutas vêm, quando as provações vêm, calma aí, eu estou pecando, eu estou errado. Se é pecado, se é alguma coisa errada que eu fiz, essa é consequência. Aguenta que quem achou nada. Mas quando eu estou na obediência, eu estou seguindo a Cristo, eu tenho certeza disso, eu vou confiar na sua palavra, eu vou confiar no que Ele prometeu. O Josué 21:45 fala que nenhuma das promessas falhou, e todas as palavras do Senhor não faltará. Ele sempre cumprirá o que Ele prometeu, o que Ele tem prometido para nossas vidas. Qual que são as promessas do Senhor? Ele é fiel para cumprir cada uma delas. O que tem faltado na sua vida? O que você acha que parece que está em desfalque na minha vida? A gente lembra de Salmos. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. As primeiras vezes falam: de nada faltará. Mas isso aí pra gente falta. Está faltando dinheiro, está faltando comida, está faltando um bom emprego, está faltando muitas coisas. Mas se você assinar a versão fala: de nada terei falta. Que nada faltará e nada terei falta são duas coisas diferentes. O que é então você não ter falta de nada? O que é você não ter falta de nada? Você não precisa ser rico, mas você tem uma vida abastada, você tem uma vida abundante, você já está, como fala, preenchido. E você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter tudo o que você fala, tudo que eu quero eu tenho. Eu tenho um bom emprego, uma boa família, bons negócios, posso fazer o que eu quero, mas ele sente ainda uma falta. Aí que fala, né? Que sem Cristo com Cristo nós temos tudo, sem Ele nós não temos nada. Irmão, o que falta na nossa vida é Ele, que é Ele que provê todas as nossas necessidades. E Jesus estava no barco. Se Ele está conosco, nós não temos falta de nada. Mateus 28:20, Ele prometeu isso para nós lemos isso: eis que estou convosco todos os dias. É uma promessa que Ele fez a nós. Então, se eu creio que Cristo está comigo, eu não tenho mais o que temer, eu não tenho mais o que me preocupar, vamos dizer assim. E volta e meia eu falo essa palavra. Quando nós não temos certeza que Cristo está ao nosso lado, você pode ter medo sim, você pode ficar preocupado, porque sem Ele alguma coisa vai dar errado. E você pode ter medo, que eu conto para vocês essa história. Eu tinha medo de Deus mandar para a África, eu tinha medo de Deus mandar para outro lugar, que eu não queria. Eu quero ficar no Japão, que é mais gostoso de viver, sinceridade.
E quando falava, vamos orar para Deus enviar os missionários, tá? A gente orava, Senhor envia, Senhor eles. Por quê? A gente fala, e se eu for para lá, o que vai acontecer? Eu tinha um medo. Mas quando caiu a ficha, que se Deus estiver comigo, não importa o lugar que eu esteja. Se Ele falar que é para ir, então beleza, eu vou. Não tem problema. Não, é uma coisa que te causa uma sensação de preenchimento. Você se sente satisfeito. Aquele o Coríntios antigo, estou satisfeito com Cristo, por causa que Ele me deu tudo que eu preciso. E eu me estou satisfeito porque eu sinto a sua presença a cada dia. Eu estou caminhando com Ele a cada dia. Quanto que nós deixamos de estar satisfeito com Ele? Que a gente fala sobre a primeira vez que você encontrou a Cristo, você se sente feliz, você sente a paz, mas no decorrer da caminhada parece que isso para de sentir. Por quê? Porque a gente está com Cristo, mas parece que a gente está distanciando, está deixando Ele lá atrás do barco, está deixando Ele descansar. Não vamos incomodar o Mestre. Deus quer que a gente deixe Ele dormir de vez em quando, né? Sim ou não? Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer que nós estejamos com Ele. E sejamos sempre com Ele, confiamos nele. Podemos saber falar tudo para Ele, tudo que nós sentimos. A gente fala, nós temos dificuldade de orar, temos dificuldade de falar com Deus, temos dificuldade de conversar com Ele. Por quê? Porque não temos essa prática. Acho que eu já falei isso, a gente sempre repete várias vezes essa palavra. Quando você conhece uma pessoa nova, um colega novo na escola que você não conhece direito, fica difícil você ter intimidade com ele, você conversar com ele. Mas conforme o tempo vai passando, você vai sabendo o que ele gosta, o que ele quer, os seus sonhos, os seus projetos, você vai se confraternizando, familiarizando com ele, você tem mais assunto para conversar. Você sabe o que falar com ele. A nossa oração muitas vezes fica sempre a mesma coisa, só fala sempre as mesmas palavras, não consegue exceder por causa que a gente não sabe quem Ele é. O que Ele quer de mim, o que Ele quer para nós na minha vida. Eu não sei quem Ele é, então não tenho tanto papo para conversar com Ele. Esses dias está vendo uma maneira de você orar a Bíblia. Você lê a palavra e vai orando de acordo com os versículos. Para você ter assunto. Com o que você fala com as pessoas da sua fábrica, do seu dia a dia, a sua família? O que você fala? Você fala do seu dia a dia que você está vivendo. Viu aquela notícia? Você viu o que aconteceu? Você sabe do problema da pessoa? Nossa, o que está acontecendo na sua vida? Você fala sobre o problema dela, o que é o sonho dela, você fala sobre o sonho dela, você conversa sobre o que está acontecendo lá. E com Deus, o que eu vou conversar? É fácil eu falar da minha vida para Ele. Sim, eu estou precisando disso. Você chega com uma lista para Deus, né? Isso, eu quero isso, aquilo, outro. Eu preciso disso, aquilo, outro. Mas você esquece de falar que é uma conversa. Você não está mandando uma lista de encomendas para eles assinarem abaixo que eu pago tudo que você quer. É uma conversa. Deus quer conversar. Você fala, o que Deus quer para mim? E como que eu vou saber isso? Se eu não conhecer a Ele. Se eu não saber quem Ele é. Como que eu vou saber quem Ele é? Através da palavra. Nós estamos incentivando os jovens agora a parte do discipulado a lerem a palavra, a terem o seu devocional, a meditarem, a lerem a Bíblia e orarem em cima do que tem lido. Por causa que quando você lê e ora sobre isso, você está orando à vontade de Deus. Você vai ter assunto para conversar com Ele. O que você tem conversado com Deus? Talvez que eu estou perguntando o que você tem pedido a Deus, que a gente pede bastante, a gente sabe o que é pedir, a gente sabe as nossas necessidades, mas quais são as necessidades dele, o que ele quer para a minha vida, o que ele quer para a sua vida. Nós temos orado à vontade de Deus, isso é orar à vontade de Deus. E se eu não conhecer a Ele, eu não vou conseguir. Deus quer que você busque Ele, tenha um momento com Ele e aprenda a descansar. Filipenses 4:7 fala, a paz de Deus guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo. Eu vou saber a confiar em Deus, ter paz no coração. A paz que eu trago aqui, o nosso irmão Wesley sempre falou, né, no seu testemunho. É uma paz. Eu não sei porquê. Porque Ele que preenche. A gente imagina Davi. Davi, a gente aquele homem mais tranquilo, com a harpa. Mas volta e meia vinha um leão para comer as ovelhas. Volta e meia apareceu o urso. Perante a Golias, ele não se intimidou. Ele estava lá
Por que ele conseguiu ter a coragem para enfrentar Golias? Os outros soldados, todos aqueles lá, os homens fortes, armados, treinados na batalha, eles já tinham lutado outras batalhas, mas viram o gigante grandão lá. Esse daqui eu acho que eu não vou vencer. Por que Davi conseguiu? E o que estava aí? Qual que era a diferença entre Davi e os outros demais que não foram lutar com Golias? Em nome de Jesus. A confiança em Deus. Ele fala, eu não consigo. E tá certo, você não consegue mais não. O que Davi falou? Eu vou a você em nome De Jesus. do Senhor dos Exércitos. Não é perante a nossa força, não é perante o que você sabe que você consegue, que você vai lutar as suas batalhas, não é perante o que você sabe que você consegue, que você tem, que você vai enfrentar as suas aflições do seu dia a dia. É através do que Ele é, de quem está com você. É com essa fé que nós vamos caminhando. Por isso que pode vir a tempestade, pode vir as lutas, que for, pode vir os problemas que tiver para vir. Eu vou ter a confiança que eu vou estar entregando nas mãos dEle. Se Ele trouxe a mim para fazer, é outra mensagem que traz para mim. Tudo que vier à mão para fazer, eu faço com toda a confiança, como para o Senhor. É o meu serviço, eu vou fazer o melhor. Se é na minha casa, eu vou fazer o melhor. Na casa do Senhor, eu vou fazer o melhor para Ele. Que Ele se trouxe para mim, é por causa que Ele cabe. Você dá conta. Acho que o nosso livro falou assim, né? Que o gente fala, eu não consigo. Essa batalha não é para mim, essa atividade aqui não é para mim, essa luta eu não vou fazer, essa evangelho, essa pessoa não é para mim, e nós tentamos empurrar para os outros. Mas o que o Senhor está colocando nas nossas mãos para fazer, era para nós fazermos. Deus quer confiar a você, Deus quer viver a vida dele em você. Que eu falo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de Cristo em nós. Então Cristo está vivo ainda em nossas vidas, e Ele pode fazer a diferença no mundo através da minha vida. Você vê que o sujeito da frase muda. Não sou eu mais que vou fazer a diferença, não sou eu que mais que vou fazer, não sou eu mais que vou viver a minha vida, mas eu vou entregar a minha vida a Ele, e Ele vai viver a minha vida. E tudo que eu fazer nessa vida é para glorificar o nome dEle. É para ter essa intimidade com Ele, a ponto de falar, Senhor, eu não vivo mais eu. A nossa vida diariamente fala, eu não vivo mais eu. É para mortificar o velho homem. Não é o meu controle, não é a minha vontade. A primeira confissão que nós fizemos, primeira vez que nós chegamos ao altar, Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Ele é o dono, Ele é tudo para mim. Eu sou propriedade dEle. Uma coisa difícil, porque os dias são maus, por causa que nós temos muita a vontade de querer, de dominar, de ter as coisas. Eu quero ter o controle. E fica difícil quando fala para você entregar o controle, entregar as coisas para alguém. Mas é o que o Senhor quer para nossas vidas. Que Ele tem o poder, Ele tem toda a autoridade. Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai falar, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele, antes de todas as coisas, Ele subside sobre todas as coisas. Nós servimos a um Deus que Ele é todo poderoso. Ele não é um acréscimo na sua vida. Ele não é uma bênção que chegou. Ele não é um faz tudo, uma pessoa que vai resolver os seus problemas. Ele é a solução de tudo que você precisa. Ele é tudo que nós necessitamos. E Ele é a chave para nos dar essa vida e vida e abundância. A pergunta dos discípulos, né? Quem é este que até o vento, o mar obedece? Ele tem poder sobre a natureza, como foi falado, Salmos 89, versículo 9. Tu dominas o intento do mar, quando as suas ondas levantam, tu os amancias. O poder sobre os demônios, Lucas capítulo 10, versículo 17. Até os demônios os submetem ao teu nome. O poder sobre as enfermidades, Isaías 53. Certamente Ele tomou para si todas as suas enfermidades. E o poder sobre a morte, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. O que mais podemos temer? Quais são as nossas dúvidas? O que nós possamos ter na nossa vida que nós possamos duvidar dele? Quando a gente começa a não conhecer Ele, não ter essa sensação, não conseguir sentir o seu poder diário, a gente vai perder a nossa fé. Porque a gente não sabe quem Ele é.
E a nossa vida diária é essa: Senhor, sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo, em se encher do Espírito Santo, se encher dele, fazer ele real na minha vida. Toda pregação, toda mensagem que trazida é a mesma coisa. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero saber quem o Senhor é para a minha vida, eu quero entregar mais a minha vida a Ti. Isso tem que ser diário. A gente vem no culto, a gente ouve a palavra, é verdade, eu tenho que fazer isso. Nós sempre falamos, a gente acha que os pontos que a gente vai ter que consertar, mas a verdade tem que ser feita no nosso dia a dia. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É de manhã, à tarde e à noite. Quanto tempo nós passamos com Ele? Quanto tempo nós realmente estamos vivendo Cristo, deixando Ele viver na nossa vida? Que a gente vem na igreja e fala: Senhor, vive em mim, agora eu te entrego. A gente consegue ter momentos de adoração, consegue sentir a sua presença, é gostoso. Mas Ele quer viver na nossa vida, lá na sua fábrica, lá na sua casa, lá junto com aqueles que não conhecem a Cristo. Você vem aqui para se abastecer, para deixar a sua luz brilhar perante os homens, aos que estão lá fora, a fazer a luz de Cristo brilhar a cada dia mais. E quando nós juntarmos, tivermos bons testemunhos para contarmos, ou contarmos o que Deus tem falado conosco, contarmos o que nós aprendemos de Cristo. Nós vemos que os discípulos passaram 3 anos com Jesus, dia e noite. Ele vivia, caminhava junto. Jesus ensinava. Fala que o que está na Bíblia é somente uma parte do que ele fez, do que ele falou. Que eu já falo que se fosse listado tudo que ele tinha feito, não caberia nos livros da terra. E mesmo assim, no final ele fala: você não conhece ainda? O que nós conhecemos dele? O que Jesus ele é para você? Qual que são as listas que você pode dizer? Fala aqui a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso, estais no céu. O Senhor é o meu Pai. É você listando quem Deus é para você. O que Jesus é, o que Deus é? Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, aquele que veio para me salvar, aquele que cura as minhas enfermidades, aquele que consegue resolver os problemas, aquele que está sempre comigo, aquele que me dá o consolo, aquele que traz a paz que nenhum outro pode trazer, aquele que me traz a alegria que eu não sei de onde vem. O Senhor é tudo para nós. E muita gente não conhece, não consegue saber quem Ele é, e por isso que fala: Senhor, cadê você? Você não se importa, você não está olhando para a minha vida, você fala: onde você está a sua fé? Ou você não está sabendo que eu estou perto de você. Se você falar: Deus, socorre-me, eu estou aqui para estender a minha mão. Pedro, a gente vê que quando ele falou: Jesus, socorre-me, fala que Jesus estendendo a mão. Jesus não precisou correr até Pedro, e Jesus estava perto dele. Ele está sempre pronto a te socorrer, mas ele espera, parece que você falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. O mar não se acalmou só com os discípulos lá. Jesus vai te esperar ele acordar. Imagina, será que está fingindo que está dormindo? Não sei, acho que não, né? Estava cansado também. Jesus era homem também. Mas Ele espera nós buscarmos a Ele, que Ele quer ter essa intimidade conosco a cada dia. A cada final de dia, você conta: Senhor, como que foi o seu dia? Como que foi a sua caminhada na fábrica? Como que foi as suas conversas? Como que você tentou evangelizar, não deu certo? O que Jesus falou para você? Mas você fala não somente o que você fez, o que foi a minha vida, como que foi o meu dia. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual que é a conversa? O que o Senhor quer tratar comigo? Isso quase se a gente não consegue ouvir claramente, eu vou através da palavra, que é a maneira mais clara que Deus fala comigo. Você lê a Bíblia, você lê a palavra e ora o que está em cima disso. Você lê a palavra, você lê a dor e vai orando de acordo com esses versículos. Você vai ver que a sua oração começa a fluir. Você vai orar, fala que Jesus reclamava com os seus discípulos, né? No finalzinho lá: vamos orar juntos. Beleza, vamos orar. Estava noite, já estava cansado. E Jesus se afastou um pouco e depois voltou. Os discípulos estavam dormindo. Jesus. Ele falou: vocês não conseguem orar comigo nem pelo menos 1 hora? Aí ele falou: nossa, 1 hora orando? É difícil orar 1 hora. Ou ninguém tem essa dificuldade, né? Quando a gente está crescendo na fé, a nossa primeira fase, é difícil orar 1 hora. Você tem assunto que parece que a 1 hora orando, você consegue orar bastante, mas é cheio de pedido. Abençoa. Você só vai fazendo uma lista de quantas pessoas Deus tem que abençoar. Mas como que é orar a vontade de Deus? Você primeiro fazer isso: você ora a palavra, você lê o texto e ora em cima desse texto.
Você vai prosseguindo, vai lendo e vai orando em cima disso. Você vai ver que a sua oração vai rendendo, porque você vai estar orando à vontade de Deus. Vai estar orando o que Ele tem para você, os assuntos que Ele quer tratar. Porque a gente coloca a pauta em cima da mesa, a gente tem que resolver o que a reunião vai se tratar. Mas não, deixa Deus escolher a pauta, deixa Deus falar o que Ele tem para te dizer nesse dia. Isso que é a meditação, isso que é a nossa oração, Tiago. Senhor, eu quero ter essa conversa com você. Você não somente falar a Ele, mas ouvir o que Ele tem para nos dizer. Essa palavra de hoje é essa, para as lutas que vêm na nossa vida, as dificuldades que podem vir. Vai vir, não se preocupa. Se você está sem agora, vai vir. Você é um pouquinho mais. Aprenda a entregar um pouquinho mais a Ele. Você está obedecendo, você está fazendo tudo certinho. Parece que mais grande assim vai vir. E para que vem isso? Para nos ensinar que você precisa confiar mais a Ele, que a sua fé tem que crescer mais. É como o grão de mostarda e tem que crescer a cada dia. Como que a fé cresce? Como que eu posso fazer para minha fé pequenininha crescer? É fácil daqui, né? A gente sempre tem naquela sequência do versículo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você sabe, por que ouvir a palavra de Deus? Porque eu vou ouvindo quem Ele é, eu vou conhecendo a Ele. Por que você se entregou a Cristo? Porque veio a verdade para você, que Jesus é aquele que morreu pelos seus pecados, aquele que se entregou tudo para te salvar. Essa verdade chegou a você e forçou você a uma reação. Eu tenho que mudar, eu tenho que me entregar a esse homem. E você se entregou. Conforme mais eu vou conhecendo a Ele, eu vou aprender a me entregar, a confiar mais, e a minha fé vai crescendo a cada dia. Se eu estou distante dele, parece que eu vou me afastando, ele me torna um estranho. Daí eu falo, ué, cadê você? Você não está olhando para a minha vida? Você não está percebendo o que está acontecendo? E a gente volta para a reclamação. Mas quanto mais nós buscamos Ele, mais a gente exerce a nossa fé, confiando nele, cada dia mais nossa vida vai ser, vamos dizer assim, é tipo um mar de rosas, viu? Tem para que o mundo tem as aflições. Aqui eu vou falar uma coisa que talvez seja contraditória. A vida com Cristo é difícil? Talvez. Mas eu acho que a vida com Cristo é a melhor coisa que pode existir. Pode ter as lutas, sim. Pode ter as provações, sim. Pode ter as aflições, sim. Mas Ele dá paz em cima dessas. O mundo não conhece, consegue compreender que é para você estar triste, é para você estar desesperado, é para você estar descabelando com tudo que está acontecendo na sua vida. Mas parece que Deus coloca uma paz que você não consegue explicar. Por isso que fala que a vida com Cristo é maravilhosa quando você aprende a deixar Ele controlar. Quando eu estou controlando, vai ter dificuldades, vai ter aflições. Vai ter coisa que a gente quer mudar aqui do Paulo. Eu tinha espírito da cara, eu tinha essa coisa aqui e falou assim, Jesus falou para Paulo, né? A minha graça basta. Vamos ficar de pé. A gente não precisa viver com este medo, precisa saber se o Senhor vai resolver, não vai resolver, essa tribulação vai acabar, não vai acabar, as lutas vão vir, você não precisa ficar tremendo. O que nós devemos nos preocupar é conhecer a Ele cada dia mais, seguindo a Ele cada dia mais. Salmos 46, versículo 1 e 2 vai falar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É onde nós nos apegamos, é em quem nós confiamos, é em quem nós buscamos, é o socorro bem presente na angústia. Então, se Ele prometeu, passemos para outra margem, vamos fazer isso? Beleza, eu vou seguir com fé. Eu vou prosseguir até chegar ao outro lado. Que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, e se Ele está comigo, eu estou obedecendo a Ele, tudo. Seus problemas, todas as suas promessas serão entregues. Eu sou, Senhor, eu quero confiar a minha vida a Ti. Eu quero confiar que o Senhor está no meu barco. Eu quero aprender a obedecer a Ti, a não viver mais a minha vida, mas deixar o Senhor controlar a ela, deixar o Senhor tomar as rédeas, aprender a obedecer em Teus momentos, e a cada dia conhecer quem o Senhor é, para fortalecer a minha fé, que muitas vezes eu não sei quem você é. Parece que eu não sei o que o Senhor pode fazer. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero conversar mais com o Senhor. Possamos estar buscando ao Senhor. Nesse momento, feche seus olhos. Vamos estar fazendo uma oração, que é a oração que você vai fazer diariamente. Senhor, eu quero te conhecer mais.
Senhor, eu quero me entregar a minha vida mais a Ti, Senhor. Eu quero deixar o Senhor usar a minha vida. Eu quero ser uma diferença, não viver sempre na mesmidão, parece que nada muda, mas sim, em meio às tempestades que pode haver, para nos ensinar algo. As lutas nunca são ruins. Para nós às vezes é ruim, mas é a maneira que o Senhor nos ensina, nos afronta a nós mudarmos, a nós nos apreciarmos mais a Ele. Por isso que eu posso dizer em todo momento, eu sou grato a Ti. Senhor, eu sou grato pelo que eu tenho passado. Eu sou grato, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado. Eu sou grato porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor se importa comigo. E o Senhor quer trazer eu para mais perto de Ti. Senhor, eu quero mais, Senhor, Pai, de Ti em minha vida. Eu quero, Senhor, Pai, entregar mais a Ti. A oração é Tua, é cada dia. Que o Senhor busca de Ti uma ação. Conheça a mim. Cadê a sua fé? Será que você não conhece quem eu sou? E daí nós vamos parar de pensar, Senhor, você não está olhando para a minha vida. Senhor, o Senhor não está se preocupando comigo. Não está vendo o que está acontecendo. Que essas dúvidas possam ser aniquiladas de nossas vidas. Isso é para aprender a confiar mais nele. Saber quem Ele é. Oremos, Senhor, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor. Quero mais de Ti, Senhor, Pai. Eu quero Te conhecer mais, Senhor. Não possamos viver, ó Pai, distante de Ti, Senhor, Pai. Queremos estar cada dia mais perto, Senhor, Pai, sentindo a Tua presença, Senhor, Pai, no nosso diário, Senhor, Pai. Nós não conseguimos estar, Senhor Pai, vivos distantes de Ti, Senhor Pai. Sem Ti não conseguimos nada, Senhor Pai. Sabemos que Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és o Deus, ó Pai, que fez os céus e a terra. Tu és aquele que veio nos salvar. Tu és aqueles que se entregaste por nós, Senhor Pai. Não somos nada perante Ti, Senhor. E somente Ti, Senhor Pai, é o que passa em nossas vidas. Não queremos estar buscando, Senhor Pai, as bênçãos que possam vir de Ti, mas queremos estar buscando a Ti, Senhor Pai, que Tu és a bênção, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Queremos estar entregando, Senhor, mais uma vez as nossas vidas a Ti, Senhor, Pai. Olha para o Teu povo, Senhor, cada um que Te busca, Pai, cada um, Senhor, Pai, que está se entregando a Ti, Senhor, Pai, que está buscando, Senhor, a Ti, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor Deus, faça a Tua vontade, Senhor, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, Pai, nos direciona. Nós Te pedimos, Senhor, Pai. Ouve, Senhor Pai, o Teu povo, Senhor Pai, esses que Te clamam, Senhor Pai. Nós buscamos, Senhor, para nosso coração contrito a Ti, Senhor. Toca, Senhor Pai, em cada alma, Senhor Pai. Em cada um, Senhor Pai, que Te busca, Senhor Pai. Que possamos mudar, ó Pai, a nossa vida, não somente a nossa, que está em nossa volta. Dos nossos irmãos, ó Pai, dos nossos familiares. Queremos servir, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, cheios de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor Pai, nos enche o Teu poder, nos enche o Teu Espírito, Senhor Pai. Enche, Senhor Pai, com o Teu poder, é o que nós buscamos a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos poder tomar assento.